Deve ser meu ex. Isaac Pires. Um bom dia também. Um bom dia. Mas aqui parece que deu problema. Será assim não? Uai, esse Instagram acho que vai dar problema. Ele voltou de novo. Eu acho que eu tinha que encerrar ele e voltar, bicho. Não é só isso pra atrapalhar a gente. Nossa, tá difícil de ver. Elisete, deve ser lá. Elisete Teixeira, deve ser. Mili Elaine 0 Nazaré André, então vou agora. Opa, Nazaré Leninha entrou, deixa eu publicar essa minha live aqui, compartilhar. Eu tô com medo dessa minha live lá no Instagram, eu não consegui recuperar ela. Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou fazer assim mesmo no Instagram. É porque essa live aí no Instagram, ela caiu no meu telefone. Eu tô com medo na hora que eu encerrar ela, eu não consegui recuperar ela. Vamos ver, né? Então não vou poder passar do horário aqui de forma alguma. Então, gente, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês. APA, nós vamos trazer hoje a mensagem perguntas e respostas. Eu já acabei de fazer os 7 selos. Então eu sempre começo fazendo uma oração, né? Trazendo uma oração, somente creio, um corinho, e depois eu trago a palavra de Deus. Então vamos lá. Hoje eu mudei o telefone de posição. O telefone que costuma estar do lado esquerdo está do lado direito, o que está do lado esquerdo fica do lado direito. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Devido um ali tá com mais dificuldade. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho mais uma vez, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Te agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui presente, levando a Tua palavra. Mas eu necessito de Ti, Senhor. E como nós todos temos perguntas e respostas, dúvidas, que o Senhor venha falar conosco, nos esclarecer através da Tua palavra, da Tua mensagem. Eu estou na mensagem perguntas e respostas do 7 selos. Faça presente, Senhor. Traga a Tua revelação. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu vou iniciar perguntas e respostas do 7 selos, né? Do nosso profeta William Marlon Branham. A mensagem está aqui. E aí, vamos ver o que nós temos aqui. Então, a perguntas e respostas sobre os selos. Ela foi escrita no dia 24 de março de 1963, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Um irmão fala em outra língua. Outro irmão faz a interpretação. A congregação ora em voz alta. Nosso Pai Celestial, estamos de fato agradecidos por esse tempo
que podemos ter companheirismo novamente ao redor da palavra de Deus, na presença de Deus. Estamos tão agradecidos por tu estares conosco nesta manhã para nos ajudar e nos abençoar. Pedimos o perdão de nossos pecados, que nossas cadeias possam estar cheias de azeite e adereçadas e acesas, para que tu nos uses agora para honra ao teu grande nome. Pois pedimos isso no nome do amado Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Eu oro aquela mensagem logo que entrei. Então, eu estou. É verdade que precisamos manter nossas candeias abastecidas, guardar-nos, né? Você sabe, quando assim que você acende, você não pode prosseguir no que você tem feito. Agora vem, porque fogo queimando o azeite produz o carvão. Então, esta é a razão da limpeza, de manter suas candeias aparadas, porque o carvão em cima do pavio. Muitos de você que têm cerca de minha idade, quando costumávamos usar lamparina a querosene, veja, elas ficavam cheias de carvão em cima, onde queimava. E, portanto, aquilo interferia com a luz. Assim você deve manter todo o carvão tirado e que possamos prosseguir para o alvo, em direção ao soberano, a soberana vocação em Cristo. Então ele está falando sobre a lamparina, né, gente? Mas tudo do nosso profeta, a gente vai colocar na vida espiritual. Então o nosso profeta está orando, e ele está orando e pedindo que a nossa lamparina esteja limpa, para que a gente possa estar sempre acendendo a lamparina para colocar o azeite. E azeite na vida espiritual é o Espírito Santo, né? E se você não limpar a lamparina, vai ter carvão ali dentro, vai ter resquício de sujeira de carvão, e dependendo do carvão que tiver ali, se não fazer uma limpeza, você vai ter dificuldade para acender a lamparina. E na vida espiritual é do mesmo jeito. Para você manter o Espírito Santo, que a gente vamos trabalhar sempre falando das coisas de Deus, a gente tem que tirar as coisas sujas da nossa vida, nos purificar, tirar aquelas picuinhas, aqueles pensamentos que não é benéfico ao Espírito Santo. Então isso é um requisito para que você possa deixar a sua lamparina acesa, para você continuar acendendo o Espírito Santo. Agora, é uma grande, bonita manhã, lá fora e aqui dentro, enquanto esse período de Páscoa está se aproximando agora. E agora estamos nos aproximando do último selo. Nesta noite, o Senhor permitindo, e é um selo muito misterioso. Muito, basta, porque não está nem está mencionado nas Escrituras, em parte alguma. Nenhum símbolo, nada, onde nós apoiar. Isso tem que vir diretamente do céu, diretamente de Deus.
E, e para mim é um tempo de tensão. Tem sido por toda semana. Agora, esse é o meu 8º dia em quarto. E observei aqui muitos nesses pedidos. Eu tive que selecioná-los. Havia muitos deles que queriam entrevistas. E eu gosto disto. Eu gostaria de concedê-las para, vejam, mas eu não posso, nem nesse momento, porque você compreende que, que estamos tentando fazer agora encontrar a relação da vontade do Senhor, veja você, então tendo entrevistas, isso te leva para outro lado, de uma outra coisa, vejam, então, como na oração pelos enfermos, isso é totalmente diferente. São visões e coisas. Vocês estudam diferente e você é ungido diferente. É exatamente como a Bíblia diz ali. Uma árvore que é plantada junto dos rios de água. Rios de águas. Veja, a mesma água, mas há uma saída vem desse lado e desse lado. Depende de que saída é o que o mesmo Espírito. Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 12, fez a mesma coisa. Falou a respeito de que há muitos dons, porém é o mesmo Espírito. Então um dom também tem o mesmo Espírito. Então veja você, se você está trabalhando como em uma coisa, então você muda para esta outra coisa aqui. Você sabe, que eu quero dizer, você estuda aquela linha, você apanha as pessoas e agora seus corações estão todos prontos. O que são esses selos? Sua atenção. O que é isso? Noite após noite. Quando chego aqui, a atenção é tanta que eu tenho até que falar sobre a outra coisa. Como que para acalmar isso? Veja você. E então, o Espírito Santo rompe o selo. Então eu tenho que toda a noite assim. Então quando mudamos isso para a cura ou algo, veja você, as pessoas estão todas preparadas para uma coisa. Você dificilmente consegue mudar isso para outra imediatamente. E então, também sabemos que, bem, no nosso meio, coisas estão acontecendo. Veja que eu estou apenas, eu sei que você não enxerga isso. Veja, tem certeza absoluta que você não vê isso? Veja, e você diz, irmão Brano, esta é a coisa muito dura para você dizer. Eu sei que é. Mas, veja, deixe-me apenas dizer isso agora. Eu suponho que essas fitas são para nós mesmos, e assim por diante. Mas deixe-me dizer isso. Veja que você não compreende isso. Veja, e você não precisa compreender. Então não tente interpretar nada. Veja, não tente colocar a sua interpretação nisso. Você simplesmente vai se distanciando. Apenas tome o meu conselho. Se você crê em mim agora, se Deus tem se dado graça diante de você.
Então ele está aqui falando, gente, que você tem que apenas crer na palavra de Deus. Não fica querendo arrumar interpretação, não. Que o Senhor Deus abriu para ele essa mensagem e ele está falando o que Deus falou com ele. Muitas vezes a pessoa está trazendo a palavra de Deus para a pessoa lá do outro lado e a pessoa está querendo colocar a razão dela na frente. E Deus está querendo trazer uma coisa espiritual que talvez você nem vai compreender. Fique quietinho, tenha fé, creia na palavra de Deus, que aí sim pode ser que Deus revela para você. Mas se você continuar com a sua interpretação humana, cabeçuda, razoando, você talvez não vai captar nada. A palavra de Deus é assim. Muitas vezes a gente pode até não compreender, mas fica quietinho. Fica pedindo em Deus, Deus te dá compreensão. E você sabe que aquelas revelações e coisas, eu tenho estado aqui com vocês por muito tempo. Veja, isso sempre tem sido correto. E agora para reconfirmar, correto, isso se encaixa perfeitamente com a palavra. Bem, então você sabe que é o assim diz o Senhor. É exatamente isto. Veja, isso é provado a você. Agora tome meu conselho como seu irmão. Não coloque a sua própria interpretação em nada. Apenas siga em frente e viva uma boa vida cristã. Não coloca nenhuma interpretação em nada. Continue, siga em frente e viva uma boa vida cristã. Esta é a palavra de Deus para você aí, ó. Estamos lendo a mensagem do nosso profeta, mas você pode pegar isso aí e levar essa manhã para sua vida aí. Porque você apenas se afastará da coisa verdadeira quando você o fizer. Vem, você apenas se afastará novamente da coisa. E todos vocês estão cientes e sabem que há algo misterioso acontecendo. E isso está acontecendo, sim. E eu sei o que está. Agora, não estou dizendo isso, é apenas a graça de Deus que me deixa saber o que é isso. É algo que é tremendo. E se foi nesse instante, e não há nenhuma forma no mundo pela qual você possa ver. Mas, então, me ajudem com esta Bíblia na minha mão. Eu sei o que é. Isso lhe foi dito antes. Então, apenas não tente colocar nenhuma interpretação nas coisas de Deus, mas somente creia em mim. Creia no mensageiro, no homem que Deus está trazendo a revelação de Deus. Não fica colocando seu achismo, não. Como seu irmão, vem, estamos vivendo em uma grande hora. Estamos vivendo num tempo onde, estamos. Agora, veja vocês, basta humilde, seja um cristão e tente viver para Deus e viva honestamente com o seu semelhante e ame aqueles que não te amam. Não tente fazer nenhum. Veja você, fazendo você apenas tome isto, algo misterioso, e trabalhe o verdadeiro programa de Deus. Vem. Onde é tarde, algo aconteceu em meu quarto, que eu nunca serei capaz de esquecer. Veja você. Então você, e cerca de 2 semanas atrás, algo aconteceu, que eu nunca serei capaz de, enquanto eu viver nesta terra, eu nunca conseguirei me afastar disso. Veja, a igreja, vocês não estão supostos a conhecer essas coisas, então não coloque nenhuma interpretação
em nada. Vem, apenas siga em frente, somente recorde o que lhe foi dito. Viva uma vida cristã, vá à sua igreja, seja uma luz verdadeira onde for que você estiver. Seja um verdadeiro cristão onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Viva uma vida cristã. Vá à igreja. Onde for que você estiver, e apenas andar por Cristo e siga o povo como você o ama. Mostre às pessoas que você é um cristão, não seja um cristão aí escondido, que ninguém sabe que você é um cristão, não. Apenas deixe que o seu testemunho seja como um amor o tempo inteiro, com as pessoas. Véi, porque se não for assim, você enrolará em algo ali. Então você estará fora do trajeto usual. Veja, todas as pessoas que você tenta fazê-lo, você faz aquilo, velho. Então simplesmente não tente fabricar nenhuma interpretação. Deixa Deus falar. Não queira ser um sábio, não. E especialmente nesta noite, quando aquele selo se abrir na sua frente, veja, não tente interpretá-lo. Você apenas siga em frente e seja humilde e siga em frente com a mesma mensagem. Simples. Mesmo que a mensagem é simples, siga em frente. Agora você diz, irmão Brana, é isso. Nós, sendo a igreja de Deus vivo, não deveríamos. Bem, como eu estava tentando, veja aqui, eu gostaria de dizer bem, por que não posso? Eu deveria ter. Não agora, não. Recorde, estou dizendo isso para o seu bem. Veja, estou dizendo isso para que você compreenda. Se você crê em mim, agora ouça o que vou lhe dizer. Vem. Agora aqui está um posto. Eu chamaremos de posto de escuda. Veja, e nele tem um rádio. Veja, e a advertência e coisas que podem ser feitas como uma espada na sua mão. Veja, pode provar o mal ou apenas provar o que recebe como mensagem. Veja. Agora, por exemplo, para o homem comum tem aparecido tantos cultos e classes que surgem e pequenos derramamentos de espírito, até o povo todo avançar gradualmente com uma punhada de bobagem, sair e começar outro pequeno movimento. E você sabe, e coisas, você não quer fazer isso. Agora apenas recorde, simplesmente permaneça da forma que você está. E você diz, o Senhor mostra. Não, agora tenha cuidado. Veja aqui, deixa-me lhe mostrar algo. Veja, você sabe que existe 10.000 vozes nesse lugar, exatamente agora. Então ele vai falar que existe mais de 10.000 vozes na onde que ele está palestrando a palavra de Deus. E se você já imaginou se as 10 vozes colocar interpretação, cada um tem uma interpretação, um pensamento diferente. A gente temos ideias diferentes de uma das outras. Então, para que a palavra de Deus seja o assim diz o Senhor, tem que ser o Espírito Santo falando, o próprio Deus. Então você tem que ficar com a palavra. Não vem colocar interpretação nas coisas de Deus. A congregação diz amém. Literalmente, vozes de pessoas que vêm através das ondas elétricas do rádio. Por que você não as ouve? Elas são vozes. Está correto. Amém? Elas estão.
oscilando bem aqui e agora. Há pessoas, formas e corpos em movimentos bem nesse recinto agora. É isso correto. Amém? Bem, por que você não as vê? Vê, elas estão aqui. Vozes de verdade, como a minha voz. Bem, por que você não as ouve? Vem, aquilo tem que agir algo primeiro para o revelar. Vem, agora, você compreende? Amém. Agora, simplesmente não interprete nada. Se Deus quer que você saiba qualquer coisa, Ele lhe enviará isso. Vem, então apenas fique bem sólido agora. Fique quieto. Agora aconteceu. Fique quieto. Olha, você vê como que o nosso profeta é maravilhoso. Ele está aconselhando a igreja. E eu vou te aconselhar você aqui. Quando você for na casa de Deus, quando você estiver escutando alguma coisa, fica até quietinho, se você puder. Deixa o Espírito Santo trabalhar com você, porque dependendo, se você der um movimento brusco, dependendo, você afasta o Espírito Santo. Ele é considerado como uma pomba. E quando Deus está falando, dependendo, mesmo se você não compreender, fica quietinho. Algo aconteceu, e agora apenas fique bem. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Não compreende? A congregação diz amém. Apenas fique. Não tente se tornar estranho para ser um cristão, porque você já afasta-se de Deus. Se você pode compreender isso, esta é aquela terceira puxada. Veja, você deveria ter captado aquilo. Viu? Se você não ficar quietinho e ficar negócio, dependendo, você não vai captar as coisas de Deus. Outro dia vem, então, apenas recorde, não haverá nenhuma personificação, como houve nas outras duas vezes. Então, isto é, até onde você deve saber agora. Apenas recorde disto. Veja você agora. Há algo acontecendo nesse recinto. E há algo aqui. Há realmente nesse recinto. Anjos, a voz de Deus, veja. Mas como você não pode. Se você não pode ouvir a voz natural, sem algo para transmiti-la, como você ouvirá a voz espiritual? Olha para você ver essa tremenda mensagem. Se você não pode ver, ou ver a voz natural, como que você vai ouvir a voz espiritual? Tá vendo? Só essa mensagem aqui já dá para salvar o dia com vocês aí. Ó. Se você não está ouvindo nem vendo a voz natural, como que você vai ouvir a voz espiritual? Então você vai ter que estar num patamar mais elevado. Você vai ter que estar quietinho. Você vai ter que estar confiando no Espírito Santo. Você vai ter que estar bem ordenadinho, na sintonia. Por isso que muitas vezes quando a gente vai escutar a palavra de Deus, a gente tem que ficar bem concentrado nas coisas de Deus. Senão você não vai ouvir. Agora, você pode imaginar que alguém esteja cantando tal hino. Eles podem nem mesmo estar ali. Veja, mas quando isso, na realidade, atinge o cristão, que ele deve atingir, então isso dá uma interpretação verdadeira. Quando isso atinge a pessoa, se a pessoa estiver rendida a Deus, vai atingir ela. E aí o próprio Espírito Santo vai fazer a interpretação para ela. E aí sim ela vai compreender. Captou? E mostra ou indica
ao mostrar a cerca, vem o que quero dizer. A congregação diz amém. Agora, o Espírito de Deus, quando ele fala através da palavra verdadeira, ele se vindica para mostrar que ele está correto. Então, ele vai vindicar no seu coração que a palavra que está sendo falada é correta. E você vai falar, é verdade. Dentro de você, passa a começar a escutar mais o Espírito Santo falando com você. Para de ficar tendo uma vida agitada demais. Trabalhar é bom, mas diminui essa vida sua agitada. Tenha um companheirismo mais com as coisas de Deus. Para um tempo. Pega um tempo com um lugar mais silencioso. Quando você for ler uma coisa de Deus, vai para um lugar silencioso. Deixa Deus falar com você. Você vai ver como é que a sua mente vai viajar nas coisas de Deus. Coloca um ambiente propício para que Deus possa entrar no seu coração. A mensagem hoje para você é essa aí. Compreenderam agora? A congregação diz amém. Correto. Agora vamos orar novamente. Pai Celestial, estamos quase abrindo a capa desse livro para a parte física, tentando levar de volta o que tu nos abristes na esfera espiritual. E agora eu oro, Deus, para que tu me ajudes a dar a interpretação correta dessas perguntas, que isso possa ser dito para eles, para ajudar o povo. Elas são para lhes dar compreensão. E eu rogo que tu me des entendimento para que eu possa transmitir isto a teu povo, para que eles possam entender, para que possamos viver juntos para a glória e honra de Deus, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, eu apenas gostaria de dizer isso. E eu estava que essa coisa aqui controlava aquelas fitas, mas não controla. Veja, isto é a luz do púlpito. E eu pensei que o controlador da fita costumava ser aqui, mas disseram que apenas acenasse aos irmãos no cômodo ali, na sala de gravação, e eles saberiam quando parar as fitas e quando não. Veja, as fitas têm um mistério em todas as partes ao redor do mundo. Veja, em todas as partes. Elas vão para todos os tipos de idioma e tudo mais. Então, existem coisas que dizemos aqui que não diríamos em outro lugar. Veja, esta é a razão pela qual eles desligam isto. É igual quando o nosso pastor vai dar uma palavra para a gente na igreja e é uma coisa interna. Quando é uma coisa interna, você desliga a fita, você não transmite a fita para todo mundo. E quando ele estava falando lá, tinha coisas que desligavam que estava falando só para a igreja. Agora, recordem. Bom dia. Com Deus. Com Deus. Perguntas e respostas. Vai com Deus. É uma coisa e tanto. Então, eu agora, respondendo isso, a maioria das perguntas foram do agora. Cada uma. Algumas delas nem mesmo dizem respeito à mensagem, de modo algum. Mas eu vou, ao melhor dos seres, do modo algum, mas eu vou tentar respondê-las. E elas me foram entregues. E como lhe foi dito, me foi dito da maneira delas. Grandes partes delas eram a respeito de pedidos de oração, enfermos e aflitos.
e diferentes coisas assim. Isso prossegue. Então não dizem a respeito a nenhuma das perguntas que era para ser respondidas. Tem hora, gente, que a gente tem que fazer perguntas que possam te ajudar a ser espiritual. E ele não falou nada disso não, que o nosso profeta é muito educado. O nosso profeta, ele é um homem muito culto, mesmo ele estudando pouco. Mas muitas vezes a gente mesmo, a gente está tendo oportunidade, tem hora, de aprender mais. Está com um homem que Deus revelou o selo para ele. Dependendo, a gente faz umas perguntas que não vai agregar tanta coisa na gente. Ele não quis dizer, mas aqui ele quis falar que ele devia estar esperando umas perguntas assim, mais profundas sobre as mensagens que ele trouxe. E as pessoas não fizeram essa pergunta. Muitas vezes a gente perde oportunidade. A gente está com a pessoa ali que tem um assunto que pode trazer mais revelação. A pessoa não faz pergunta. Pergunta coisa que não tem nada a ver com a mensagem. Vamos captar isso. Então me foi dado um punhado que era a respeito de diferentes coisas. Foram dados um punhado de coisas, diferentes coisas, gente. A escritura e coisas, mas talvez se tivéssemos tempo, tentaremos responder elas da melhor maneira que pudermos. Se tivermos tempo, tá vendo? Então, se tivesse perguntado coisa a respeito da mensagem, aí agora, como perguntou coisas lá diferentes, ele vai ter que tentar ver como é que ele vai fazer para responder aquela pergunta. Viu como é que o povo é complicado? Vai tomar muito tempo. Falar a respeito do lugar celestial em Cristo Jesus. Que lugar maravilhoso, que tempo maravilhoso. De todas as vezes que tenho ficado através desse púlpito, no tabernáculo, eu nunca, na esfera espiritual, como tem sido desta vez, além de qualquer coisa que faça, já fiz em qualquer pedido do meu ministério. Em nenhuma reunião, em nenhuma parte alguma, assim, a maior é de cura. Esta é a revelação de verdades através do mesmo Espírito, o mesmo Espírito. E eu tenho ficado completamente só, estado alojado em um lugar ou saindo para comer em algum lugar. Eu simplesmente tento ficar sozinho. Então realmente tem sido um grande tempo. E agora, imediatamente pela manhã, ou na manhã seguinte, eu provavelmente, se terminarmos o tempo, eu simplesmente orarei pelos enfermos. Nesta manhã, se essas perguntas não demorarem muito, tá vendo? Eles vão tomar o tempo dele todo na pergunta, que tem pergunta lá que não tem nada a ver. Muitas vezes a gente perde a oportunidade, gente. A gente está com uma pessoa ali que vai trazer muita coisa para a gente faz umas perguntas que não tem nada a ver com as coisas. Para pensar você na sua vida aí. Você podia aproveitar, dependendo. Vai uma pessoa te visitar você aí, um companheirismo aí, uma pessoa até que pode te agregar alguma coisa. Às vezes você fazer umas perguntas que vai te ajudar no negócio, você fica com conversa que não tem nada a ver. A pessoa passa o tempo da pessoa, ela tem que fazer os compromissos dela. E você não aproveitou a pessoa para trazer um conhecimento para você, uma coisa para melhorar. Porque fica jogando conversa fora. Então eu devo dar um tempinho para mim mesmo. Veja, a mente humana só pode suportar por determinado tempo. Veja, e quando você chega ao ponto em que você passa 1 hora sentado, entorpecido com a presença de Deus e a coluna de luz bailando ali na sua frente, você não pode ficar ali por muito tempo.
Veja você, o Senhor, o ser humano não consegue suportar isso. Para você ver a qualidade do nosso profeta. Ele ficava muito tempo sozinho na presença de Deus. E a gente fica fraco, a gente não dá conta. Você sentir a presença de Deus não é fácil, não. É bom, mas você fica fraco. Ele estava todo rendido a Deus. Então agora, nessa pergunta, são realmente boas. Eu as aprecio. E a sabedoria e coisas que o povo usa. Agora, a primeira, eu tentarei responder-las. Então, eu não compreendê-las corretamente, bem, me perdoe então. E se você tem uma interpretação diferente e crê que a sua opinião sobre isso está correta, bem, simplesmente siga em frente. Isso não faz mal, porque não há mais do que uma outra ou duas coisas que pertencem à salvação. É apenas. A maioria das perguntas são feitas desse outro lado, da ou melhor, sobre o rapto da igreja. Então vocês, as perguntas aqui, as quais virão e acontecerão nas outras partes, porque agora estamos além da era da igreja e nosso ensinamento no livro estamos além, completamente no tempo da chamada dos 144 mil agora. A primeira aqui. Primeira são 5 virgens prudentes de Mateus 5. Mateus 25. Servas da noiva, ou são elas a noiva? Vem. Adonias, bom dia. Essas virgens prudentes são servas da noiva? Onde está a noiva? Veja agora. Então a pergunta está sendo essa, tá, gente? No melhor do meu entendimento, essas 5 virgens, haviam 10 delas, vocês sabem, que saíram, vem, e isto aqui é apenas um símbolo ou uma parábola. Veja que eu vou lhes contar. Veja, havia 10 delas, naturalmente. Haviam mais que 10. Aquilo foi apenas um número estabelecido, mas então as virgens prudentes tinham azeite em suas candeias. Amém? As não prudentes não tinham azeite em suas candeias. Então ele está falando sobre a prudente e a não prudente. Então, se aquelas 10 ali de Mateus, se esta é a pergunta da pessoa, se aquelas 10 ali, aquilo significa que aquilo seria ou melhor, dessas 5, que haveria apenas 5. Veja, só 5 pessoas, não significa aquilo. É apenas um símbolo das virgens. Veja você, da virgem que saiu com o azeite em sua candeia. Elas são uma parte daquela noiva, e no meu entendimento. Então, as 5 representa a multidões de virgem prudente. E as outras 5 não prudentes significam a multidões de não prudentes. Isso é um símbolo. Então você observa agora que elas eram as virgens da última vigília. Vindo através das vigílias, ali houve 7 vigílias. E na 7ª vigília, a hora da meia-noite. A 7ª vigília, a hora da meia-noite. Como estamos atingindo agora, veja agora, nessa vigília de meia-noite, essas virgens despertaram
e limparam suas candeias. Entraram enquanto as virgens nécias. Agora, esta parte aqui, esta 5, se esta é o significado da pergunta, significa que ali havia apenas 5. E temos muitas perguntas aqui a respeito dos 7.000 e assim por diante. Agora aquilo foi apenas um símbolo, uma parte delas. E todas que despertaram nesta última era aqui, na 7ª vigília, que se não houvesse senão 5 que despertaram naquela época, que foram transladadas, foram com o noivo, e assim por diante, o noivo. Agora, se elas mesmas, aquilo não significa que haveria apenas 5, porque elas estão dormindo através de todas as eras, como vimos nessa semana. Veja, então a 5 prudente significa vários cristãos dormindo. Vai representar, vai ser um símbolo das pessoas que morrem em Cristo. As pessoas prudentes nessa terra. Então vai ter pessoas que vai morrer e vai estar dormindo no Senhor. São pessoas prudentes. E vai ter pessoas que vai morrer e vai ser pessoas não prudentes. Tá dando para captar aí, gente? Nos dias de Paulo, o anjo da igreja de Éfeso, Paulo, fundando esta igreja, sendo o mensageiro para ela. Recorde, Paulo, fundando a igreja em Éfeso, se torna o mensageiro para aquela igreja. O espírito que estava na terra naquela época era o espírito de leão. Então, quando Paulo foi fundar a igreja, o espírito daquela era de leão. E o leão é o leão da tribo de Judá, que é Cristo. E Cristo é a palavra de Deus. Como Paulo naquela era, milhares adormeceram naquela era. É isso correto, a congregação diz amém. Então vem a próxima era, o tempo que a igreja se estabeleceu na era negra, o espírito do boi. Então aí depois da era de Paulo veio a era negra. E aí na era negra veio o espírito de boi. Seguiu trabalhando labor e sacrifício e entrega de suas vidas. Eu acho que é suas vidas na outra página, só que agora eu vou ser obrigado a encerrar lá. É 1 hora de live. Eu já falei com vocês, eu não posso ir mais adiante, né? Então Deus abençoe cada um de vocês. Essa aqui é o 7 selos, perguntas e respostas. Eu já acabei os 7 selos e agora eu estou na perguntas e respostas do nosso mensageiro William Marlon, o nosso profeta. Então Deus abençoe vocês. Ainda não deu para compreender muito, porque ele começa, gente, ele é muito educado, ele vem falando que você não pode arrazoar, você não pode colocar interpretação nas coisas de Deus. Ele é muito educado. Aí agora que ele está começando a responder as perguntas das pessoas que estavam com dúvida. E aí sim que nós vamos começar a entrar na mensagem. Então, um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. E eu vou encerrar a live aqui. Eu encerro como sempre no Instagram primeiro, para depois encerrar no TikTok. Então, um bom dia aí. Deus abençoe.